só trabalho com bebês e esse programa é o Maternidade em Foco, feito especialmente para você, mamãe, gestante, para poder trazer todas as informações de qualidade e precisas, feita com todo carinho da tia Ana e da TV em Foco para você. De volta a mais um programa Maternidade em Foco. Agora vamos falar sobre algo que parece simples, mas pode influenciar e influencia diretamente o desenvolvimento do seu bebê. A forma como ele mama, como ele se alimenta e como ele começa a se comunicar. E eu tenho muito orgulho de estar recebendo aqui hoje a fonoaudióloga de bebês, Flávia Puccini. Obrigada, Flávia, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui falando desse assunto que eu amo tanto, né? Que eu venho estudando o desenvolvimento infantil desde a amamentação há muito tempo. Então, já são 15, 16 anos de profissão. E tudo começou com a minha curiosidade em entender a sucção do bebê. Então, tanto que meu mestrado, eu fui fazer a pesquisa com ultrassom para ver qual que era a movimentação da linguinha do bebê, para entender como ele retrai o leite da mama. Como ele retira esse leite da mama. E isso quebrou paradigmas na literatura. Então, a gente entendendo como realmente acontece essa fisiologia, é muito mais fácil a gente ser assertivo num tratamento. E o desenvolvimento da língua é fundamental, porque essa língua ela é para a vida toda, né? A gente fala muito da linguinha presa, mas não é só isso. Então, hoje, há 15 anos, a gente já tem há 6 anos o Espaço Bebê e Criança, estamos dando mais um passo de crescimento, tudo trazendo, visualizando e vislumbrando esse desenvolvimento infantil desde bebezinho. Deslumbrando, inclusive, esse desenvolvimento saudável deles, que é o que a gente quer, né, Flávia? Pegar eles desde muito pequenos, né? Nesses primeiros dias e meses, né? Porque às vezes os pais não têm esse conhecimento para chegar até uma fonoaudióloga tão precoce, mas que eles consigam ter essa informação, o quanto é importante para o desenvolvimento, seja na parte de alimentação, na amamentação, na introdução alimentar e na fala dessas crianças, porque tudo isso vai influenciar a vida toda, que é o que você falou, né? A língua é pra vida toda. E a gente não pensa que quando a gente fala, tá, mas ele só não mama. Mas já ele para de mamar. Se ele não tá fazendo uma coisa básica que era pra ele estar fazendo, porque a sucção é reflexa. É um reflexo. Põe o dedinho na boca do bebê, ele suga. O bebê nasceu é pra sugar. E se ele não tá fazendo corretamente, ninguém pensa que é porque tem alguma coisa segurando isso. E se tá segurando, vai prejudicar o desenvolvimento em outras fases também. Porque a língua ela tem que aprender a se movimentar para executar as outras funções. A sucção é mais fácil. Me corrija se eu estiver errado, né? Então, vocês como fono olham muito essa função da língua. Então, no começo, a língua trabalha muito, vai para frente e vem para trás. Vamos falar assim para todo mundo entender. E depois ela começa a lateralizar. Me corrija se eu estiver errada. E depois, conforme o desenvolvimento vai acontecendo e as coisas também vão acontecendo, essa língua vai para um lado e para o outro. É isso mesmo que acontece? Isso. Então, por que a boca do bebê é tão pequenininha? É claro que favorece o nascimento, a passagem no canal de parto, mas a mandíbula do bebê é pequena, porque ela limita o espaço intraoral. Sabe por que a boca tem que ser pequenininha? Porque que a língua ocupa todo o espaço dentro da boca? Porque essa língua não sabe mexer. Então, se a gente tem espaço, a língua precisa saber mexer. Então, a gente não pode ter esse espaço. Por isso que é tudo pequenininho. E a língua depende totalmente da movimentação da mandíbula para dar estabilidade para ela. E o que acontece? Com 3 meses, por volta dos 3 meses, a gente tem a fase oral, que é quando o bebê começa a levar as coisinhas para dentro da boca. E daí, nisso, ele começa a explorar o movimento e descobrir que a linguinha dele pode ir para um lado e para o outro. Isso é extremamente importante, por quê? Porque se ele não controlar o movimento da linguinha, como ele vai controlar o alimento? Daí não tem como ele ter prazer com o alimento se ele não controla o alimento dentro da boca. Então, a gente não pode ficar tirando a mão do bebê da boca, né? É extremamente importante, né? Eles colocarem todos os dedos e fazer aquele...
ele tá explorando. Então, ele tem que colocar o dedinho para um lado, para o outro, mãozinha, colocar tudo na boca. Isso é importantíssimo pro bebê. Então, uma coisa é chupar dedo, que daí não pode. Mas ele pegar e colocar os objetos na boca é sensacional, porque ele vai descobrir o mundo através da boquinha. E isso vai ajudá-lo nas próximas fases, né, Flávia? Quando eles chegarem ali na parte da introdução alimentar. Vai. Porque quanto mais... Então, por exemplo, a gente tem muito... agora a linha não pode dar amassadinho pro bebê. Ele não pode comer papinha. Tem que ser levemente amassado, né? Toda criança tá pronta para isso? Não necessariamente. Não tem problema se a gente tiver que dar uma papinha para um bebê. Uma coisa mais batidinha, mais amassadinha, para começar. Só que se você fica presa naquilo e não consegue mudar nenhum tipo de textura e nem evoluir, isso é um problema. Mas você também não consegue evoluir com o bebê ou começar com uma textura mais difícil se ele não sabe movimentar, se ele não tem um controle do alimento dentro da boca. E daí uma coisa que eu sempre dou de exemplo para minhas mães é o seguinte: você tá morrendo de fome. Daí você vai lá, compra aqueles peitinhos de filé mignon. Você fala, nossa, que delícia de churrasquinho, vou comer, tô morrendo de fome. Morde um pedaço, não é de filé mignon, é de gato. Daí você começa a mastigar e aquilo não degrada, vai ficando pra sua boca, você joga pra um lado, pro outro, você não quer comer mais. Você não tem prazer com aquela comida. Só que com o bebê, isso é muito forte, porque ele tá descobrindo. A gente já tem um monte de engramas na nossa cabeça, sabendo, não, esse churrasquinho não foi bom. O bebê não. Ele entende, colocar comida na minha boca não é legal. E o que pode acontecer que antecede essa fase da introdução alimentar que causa tudo isso nessa criança? É só a movimentação da língua? É aquela mãe que tem aversão àquela criança se sujar, que realmente coloca muita luvinha, tira toda hora a mão da boca? Ou tem outras coisas que favorecem esse momento da introdução alimentar ser tão desfavorável para aquela criança e que as mães têm que se atentar nesses primeiros 6 meses de vida? É que assim, o desenvolvimento ele é muito complexo. Então, se você pensar que 6 meses atrás da introdução alimentar nasceu um serzinho que não controlava a cabeça, não controlava nada, só sugava em reflexo, não era nem por controle. E com 6 meses ele tá sentando, controlando boquinha, comendo, já falando, não palavrinhas, mas ele já se comunica. É muito desenvolvimento para muito pouco tempo. Se você for pensar no que a gente desenvolve durante a vida, esses primeiros 6 meses, 1 ano de vida, os primeiros 2 anos de vida é bizarro. Porque é muita coisa para muito pouco tempo. Então, eu falo que qualquer tempo do bebê é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente for pensar desde dentro da barriga, um bebê que ficou muito tempo na mesma posição, que não se mexia muito, que no canal, na hora de nascer, acabou sendo um parto muito rápido, muito longo, já gera um monte de tensão. E eu sempre gosto de pensar, a língua está conectada com o pescoço. Então, se você pegar, parar, colocar a língua para fora e puxar o seu pescoço e colocar a língua para fora, se você segura a musculatura, sua língua não vai. Então, muitas vezes, isso já vai começando a causar uma disfunção nessa boquinha. O bebê, ele já suga dentro da barriga. Então, se ele já tem uma linguinha presa, ele já está criando compensações na musculatura. Não vai ser como amamentar um seio, mas a sucção na vida intrauterina, ele já está usando a musculatura. Então, pode ser desde dentro da barriga, pode ser um bebê que não tratou de nada disso, que nasceu com torcicolinho, às vezes nem torcicolo, mas teve tensões, ou com uma linguinha presa. E as pessoas acham que, por exemplo, a gente tem uma língua presa, corta a língua e resolveu o problema. Não. Então, eu tô com uma bolsa pesada. Se eu tirar a bolsa, eu não resolvo o problema. Eu tenho que tirar a bolsa e reabilitar. Então, muitas coisas vão passando batido no bebê.
Daí a gente tem as fases do desenvolvimento motor, que é importantíssimo, porque nisso ele vai cada vez mais controlar o pescocinho, controlar a mão, olho, boca, ele explorar. Então, as mães, eu falo que na pandemia a gente teve um problema muito grande das crianças, principalmente sensorial, porque as crianças ficaram numa bolha, elas não podiam se sujar, se contaminar, nada. Isso gera muito problema sensorial. E o desenvolvimento sensorial, ele tá completamente ligado com o desenvolvimento alimentar. Com o desenvolvimento oral, da sensorialidade oral. Então, eram crianças que não podiam pôr a mão na boca, não podia pôr nada na boca. Então, é muito pobre de estímulo. Só que não só na boca. Não pisava no chão, ficava só no apartamento. Acabaram tendo até mais acesso a telas desde muito cedo, porque os pais tinham que trabalhar. Então, vai ficando uma criança muito pobre de estímulos. E isso tudo vai impactar, porque ela não está aprendendo. A criança, a gente separa muito em fono, em físio, em terapia ocupacional, as partes do desenvolvimento da criança. Mas essa criança, ela se desenvolve nisso tudo por um todo. Ela não vai fazer um bloquinho só. Então, vai estar tudo junto. Não dá pra gente ver só uma parte, né, Flávia? Sim, claro, a gente fala da fono em algumas questões que ela vai tratar, mas a fono ela não vai tratar e vai olhar só aquela boca, ela vai olhar o corpo inteiro. Uhum. Claro que o que for pertencente a ela é o que ela vai tratar e o que não for vai para o outro profissional, e assim é com a físio, assim é com a TO. E o que eu queria, né, até reforçar o que você falou, que é extremamente importante, que muitas coisas já acontecem dentro da barriga. E as mães, muitas vezes, não têm essa informação. Então, como essa criança se movimentava, a criança estava sempre na mesma posição, era uma criança mais parada, como foi a forma de nascimento. Isso tudo já causa diversos prejuízos para essa criança nos primeiros meses de vida, e pior ainda quando não é visto, observado pelos profissionais que estão de primeiro contato com essa criança. E aí a gente vai ter prejuízos de desenvolvimento, prejuízos sensoriais, prejuízos na amamentação e assim sucessivamente, que vai trazer, que é de forma global, que a gente sempre fala, todos os prejuízos a longo prazo para essa criança. Então, o quanto é importante que essas mães entendam dessa posição já da barriga, o como foi esses primeiros meses, qual é a experiência que essa criança está tendo, qual é o ambiente que ela está, o ambiente dita muitas coisas, e aqui a gente não está dizendo que a gente tem que ter os brinquedos mais caros. A gente está dizendo da experiência mesmo que essa criança vivencia, de estar ali no chão, de se movimentar, dos pais conseguirem observar desde a barriga essa posição, como essa criança nasceu e o que ela está mostrando para eles para poder buscar esse profissional o quanto antes. E a gente vê que os pais hoje em dia não têm essa informação, e é uma informação tão básica. Não tem. E o que eu vejo? As mães, elas acabam... Aconteceu alguma coisa. Eu vi. Dela entra assim. O que eu fiz de errado? O que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo que eu posso estar prejudicando meu filho? Não, foi lá de trás. Você não fez nada. Você não fez nada. E a gente tá vendo isso, a gente tem que cuidar. Então, eu acho que hoje o olhar do bebê é muito diferente. A gente evoluiu muito. Então, por exemplo, eu fui uma bebezinha que a minha mãe fala que eu amamentei sangue até 6 meses. Eu não comia, tudo que ela colocava na minha boca, eu cuspia. Ela falou, Flávia, você só queria mamar, você não queria comer. Daí depois eu tive mordida cruzada, usei aparelho até 14 anos e uma semana antes da minha festa de 15 anos. E ninguém viu que eu tinha uma língua presa. Então, antigamente a gente não sabia ver isso. Eu fui descobrir que eu tinha língua presa, não foi nem na faculdade, foi na especialização. Então, o que eu vi? Eu já sei o caminho. Eu trabalho com isso. O João Pedro nasceu, ele me machucou super. Na sala de parto a gente já viu a linguinha presa dele, mas era um frenulozinho mais posterior. Na 23ª semana de gestação, ele já estava cefálico e não saiu mais. Nasceu com o torcicolo bilateral anterior-posterior. Falei, ganhei no Mega, né? Eu falo, casa de ferreiro, espeta de pau, não tem jeito. Eu achei maravilhoso. Porque eu fui amamentar ele e doeu. E eu atendia ele, resolvia,
Melhorava muito a amamentação nas 2 próximas mamadas. Depois eu ia voltando as compensações e doía de novo. Eu atendia, melhorava e não mantinha. Por quê? Porque eu reabilitava a musculatura, mas tinha alguma coisa segurando ali. Então, a gente fez o processo, fez tudo o que precisava. Com 5 dias, a gente já liberou a linguinha, já reabilitou, já fez físio. E depois, agora eu tenho um outro problema, porque eu não sei desmamar. Mas ele amamenta até hoje. E super bem, foi super saudável, foi super leve. Mas eu vivi o outro lado também. Mas a minha mãe não tinha essa informação e justificava. Hoje a gente tem esse conhecimento, né? Então eu acho que é muito importante, eu falo, o pré-natal e não só de amamentação. Porque você fazer uma consulta de pré-natal de amamentação, você vai saber de pega, de massagem, de ordenha, de como estocar leite. Mas eu tenho um projeto que chama Amamentação Sem Perrengue, que é pra gestante. Por quê? O meu bebê, ele prefere um peito que o outro. O meu bebê, ele não estica os bracinhos. O meu bebê fica de boquinha aberta. O meu bebê... Então, assim, o que procurar em que momento? Porque ela não precisa saber de tudo o que fazer, mas ela tem que saber olhar e, vendo que tem algo errado, quem buscar. Eu vejo muitas mães perdendo muito tempo em ver aquilo e não saber o que fazer com aquilo. E não saber quem procurar. Então, acaba perdendo muito tempo, né? Informação salva, né? Você passou, você teve, né? Claro que é o que você disse. Lá atrás, a gente não tinha o conhecimento como profissional como a gente tem hoje, né? Na minha época, quando eu me formei, a gente aprendia, como, por exemplo, sobre torcicolo, que era realmente aquele torcicolo absurdo que a gente via uma massa, né, parecia um tumor aqui, né? Um nódulo no pescoço do bebê. E o restante a gente não conhecia. A gente veio descobrindo isso ao longo do tempo, com a ciência, com a literatura. E quando você passa por isso, uma coisa que me chamou muita atenção que você falou, e que muitos pais caem nessa armadilha, mas de uma outra maneira, o bebê tá sempre olhando para um lado, ou não vira o pescoço para um dos lados. Bota do outro. A mãe coloca, coitada, mas ela vê que o bebê volta, porque ela não tá conseguindo fazer o quê? O restante. E ela nem viu o restante. E é o que você disse, como mãe, como fono. Eu fazia os meus manuseios, ele melhorava naquele momento, e eu conseguia amamentar e ficava tudo bem, não sentia dor. Mas logo depois voltava, porque ele compensava novamente. Então, você conseguiu detectar, além, né, de profissional, que você já tem todo o conhecimento. Então, para a gente que é profissional, a gente sabe que é um pouco mais fácil. Mas o nosso objetivo é poder informar essas mães para que elas também tenham todas essas alertas na cabeça delas e possam buscar o profissional certo, que você viu, eu preciso de um outro profissional, porque tem outras coisas acontecendo com o João Pedro para poder favorecer o corpo dele, para ficar agradável a amamentação para ele e para mim, para que ele também não me machuque, mas que meu trabalho como fono também dê resultado. Sim, tá tudo ligado? Assim como os músculos estão todos conectados, as nossas profissões, né? Como a gente vai cuidar dessa criança também está conectado. Eu falo muito. A minha filosofia no espaço bebê e criança é olhar essa criança 360. E o 360 não é só as áreas, né? Fono, físio, nutri, psico, mas olhar a mãe, o pai, a avó, a babá, o ambiente... Todo mundo que tem contato com essa criança, porque vai influenciar. Impacta, né, Flávia? Impacta. A gente sabe o quanto o ambiente que a criança tá, o tipo de estímulo que ele está recebendo o estímulo correto, como tá? Porque muitas vezes a gente pode ter um atraso por uma falta de um estímulo determinado que a criança está acontecendo. Eu tive uma criança uma vez que eu não entendia por que ele dava 2 passinhos no gato e ele não conseguia fazer mais. Eu falava, o que está acontecendo com essa criança? Até que um dia... a babá veio e ela falou pra mim, ele fica só entre o rack e o sofá. Então, ele não consegue dar mais passinhos no gato, não consegue engatear mais do que 2, 3. Por isso que ele não faz mais, porque ele fazia e ficava de pé. Eu falei, mas ele tem um espaço enorme aqui, mas ele não conseguia, porque o ambiente dele favorecia só aqueles 2, 3 engatinhar. E ele não conseguia fazer mais. Então, o quanto a gente ajusta o ambiente, claro que nenhum pai, nenhuma mãe fez isso
para prejudicar a criança? Pelo Óbvio contrário, que não, né? Você tá achando que você tá acertando. Você tá acertando, mas assim, quando a gente ajusta, ficou tudo mais fácil. Então, a gente tem que realmente olhar o global. Sim. Quem tá cuidando, quem é a rede de apoio, como que é o pai, como que tá essa mãe, como que tá esse ambiente, pra gente poder trazer o melhor desenvolvimento em cada fase e orientar essa mãe da melhor forma. Isso. E eu queria te perguntar uma coisa. A Chupeta e a Naninha, elas são vilãs ou elas são aliadas? Depende. Eu falo assim, tudo é um objeto. O que vai determinar se ele é bom ou ruim é a forma que você usa. Você pode usar uma faca para cortar o pão, você pode usar para cometer um assassinato. Então, é a forma que você usa. É claro que eu tô usando os extremos, né? Mas, por exemplo, eu acho que assim, a gente tem, enquanto profissional, que ter uma escuta ativa para o que essa família precisa. Porque eu tenho mães que se sentem tão julgadas com a Chupeta, com as decisões dela em cima do filho dela, que você fala assim, usa chupetas? Ela fala, não, só para não ser julgada. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro muito mais. Eu trabalho com mães reais, não mães de conto de fada, que tudo é perfeito, porque não vai ser. Então, tem mães que não querem, mas vem necessidade. Tem mães que querem e acabam não precisando usar. Então, eu falo, muito mais importante do que você proibir ou não, vamos saber usar com sabedoria. Então, vindo pra cá, a gente tava até conversando. O meu marido falou, nossa, o João Pedro nem pegou chupeta, né? Eu falei assim, pegou sim. É porque ele usou de uma maneira tão leve que você nem lembra. Porque a chupeta, enquanto está na boquinha do bebê, sim, fato, a sucção regula. Então, se ele não tá sabendo se organizar, ele vai sugar e vai aprender a lidar com aquela sensação nova que ele ainda não sabe. E ele acalma. Então, na hora que ele acalma, geralmente a chupeta cai da boca. É um marco de que não preciso mais dessa chupeta ali. Onde os pais erram muito? Em pegar a chupeta, ai, caiu, deixa eu devolver. Caiu, deixa eu devolver. Caiu, deixa eu devolver. E isso vai fazendo com que a criança dormiu com a chupeta na boca. Ela não tá precisando da chupeta para dormir. Pode ser que para pegar no sono. Mas durante o sono, não. Se ele acostuma com essa chupeta na boca, toda vez que essa chupeta, que ele micro despertar, e ele vai e ver que tem alguma coisa na boca, quando não tiver, ele vai despertar. Quando não tiver, então essa chupeta vai ficando cada vez mais dentro dessa boquinha. Cada vez mais sendo necessária. E isso vai virando um hábito. Então, quando a chupeta ficar na boca da criança sem precisar de sucção, isso favorece a criação de um hábito. E um hábito, sim, vai ser muito prejudicial. Por quê? Porque essa criança tende a falar com a chupeta na boca, tudo na boca. Isso vai ter um prejuízo muito grande. E agora, a Naninha, não tenho nada contra a Naninha. Eu tenho contra a Naninha pendurada na chupeta. Por quê? Porque daí é um peso muito grande. Então, vai favorecer até as alterações, as deformidades de crescimento ósseo dessa boquinha. Então, se quiser dar, eu falo, sempre use com sabedoria, tenha consciência, senão vocês vão ser meu paciente por muito tempo. Já vai fazendo a poupança, porque vai dinheiro aí. Por isso que prevenção, né? É. Prevenção e informação. Então, mas se você sabe usar, só usa para aquela regulação naquele momento. Com 6 meses, o João Pedro não pegava a chupeta e eu nem sei como ele parou. Porque foi tão natural, a gente só colocava em momentos necessários. E daí ele foi ganhando outras funções com a boca, a chupeta vai ficando em segundo plano. E você tem alguma dica para as mães que estão aí tentando tirar esses instrumentos, esses dispositivos que seriam a chupeta e a Naninha? Elas querem tirar, mas está difícil. E aí elas... mas ele gosta tanto, deixa mais um pouquinho. E aí o tempo vai passando e vai ficando cada vez mais difícil de tirar, seja a Naninha ou seja a chupeta.
que elas podem fazer? Claro que nem tudo é regra 100%, né, Flávia? Mas o que elas poderiam fazer para conseguir ir gradativamente tirando dessa criança? O que eu sempre falo, depois que virou um hábito, tudo que a gente tirar de forma, assim, repentina. Então, não sou a favor da gente furar a chupeta, da gente estragar. Por quê? Porque é muito abrupto para a criança. E tem até pesquisas que mostram que quando a gente tira alguma coisa de hábito da criança de uma forma muito abrupta, pode ser que depois, no futuro, são crianças que tenham mais adolescentes e adultos com mais tendência a vícios. Então, a gente repercute, não adianta, né? Porque se virou um hábito, é uma coisa importante. A gente começa a delimitar. Então, olha, a chupeta, ainda mais com criança que já tem entendimento, com um aninho a criança já tem entendimento. Você acha que não, mas eles entendem. A chupeta tá velha, ela falou que quer ir embora. Ai, você não quer? Eu também não quero. Vamos conversar com ela. Não vai embora, chupeta, não vai. Fica aqui com a gente. Você tá cansada? Então você faz um teatrinho como se estivesse conversando com a chupeta. Ela falou que tá cansada. Ah, e se a gente só usar você na caminha? Pode? Pode? Ah, então tá bom. Então a gente tem que deixar ela na cama. Com criança maior, você consegue construir uma caminha. Então a literatura fala muito de tirar a chupeta até 2 anos. Eu já falo, se conseguir antes, melhor ainda. Se não, 2 anos, se abriu a mordida fecha sozinha, tende a fechar sozinha, por volta de 2 anos de idade. E então, até 2 anos, assim, se tirar, é muito bom. Eu sempre prefiro antes. Mas, com criança de 2 anos, ela tem total compreensão disso. Então, olha, porque se você fala pra criança, não pode chupar chupeta, o que ela vai fazer? Ela vai grudar na chupeta e não vai querer soltar mais essa chupeta. Então, você vai falar o quê? Toda vez que você quiser chupar, você tem que deitar na cama. Mas eu tô brincando. Porque brincar e falando com a chupeta é super prejudicial. Não, você tá com saudade? Vai lá. Mas não pode sair da cama, senão ela vai embora. Então a criança tem que parar tudo e o seu foco vai ser: ai, filho, tava tão gostoso a gente brincar. Perfeito. Vamos lá, logo. Mas ele vai entendendo que ele vai estar seguro, entendeu? Ele não vai perder aquilo que é importante pra ele. E daí ele vai passando aquilo pra segundo plano, pra terceiro, pra quarto. Até que você consegue tirar de uma maneira, mas agora você já tá grande, daí você pode fazer. Lá no espaço, a gente planta, e daí nasce um pé de alguma coisa que a criança quer. Então ela vai, planta, volta pra sessão, e no final da sessão ela vai ver o que nasceu. Então a gente combina com a mãe, tudo. Então já virou pé de pirulito, de carrinho, de boneca. E é o que você falou, né? A criança que fica ali o tempo inteiro com aquela chupeta, que vira esse vício, esse hábito, e ela fala com essa chupeta, o quanto ela vai ter de prejuízo, né? Então, a gente sabe que a fala está muito atrelada a muitas coisas. Claro que também ao desenvolvimento motor, tem toda uma questão acontecendo. O que vocês observam como fono, Flávia, em relação a essa fala da criança, que eles começam lá no balbucio, e aí depois a gente espera aí que essas crianças com 10 meses aproximadamente saibam que o outro, que não seja o pai e a mãe, consigam identificar um dadá, um papá, e ali cada vez mais o repertório de fala vai aumentando. Qual que é o momento que os pais precisam estar atentos? Porque muita gente fala que existe aqueles mitos, né? Ah, você falou com 4 anos. Ah, você falou com 5 anos. Ah, é assim mesmo, cada um tem o seu tempo. Então, o que a gente já tem que observar desde esse começo, que acontece os balbucios e depois começa o dadá, o papá, o babá, e que esse repertório vai cada vez mais aumentando, em que momento a gente tem que estar atento a essa fala? Porque isso causa muitas dúvidas. Os pais me perguntam, eu falo, gente, eu não sou fono, eu sou físico, vocês precisam perguntar para fono. Mas claro que de uma maneira geral, como profissional, a gente responde o que eles precisam. E no caso que a criança não estiver fazendo, não vamos esperar. Não existe essa espera, sei lá quantos X meses. Não. Já vamos buscar a avaliação de uma fono, porque a gente já está observando que o balbucio não tá vindo, que as pequenas palavrinhas que eles começam a falar não tá acontecendo, que essas formações de pequenas frases depois de 14, 13 meses aí começam a não acontecer. Então, o que a gente olha lá atrás para falar, eu já preciso ir para fono na hora da fala?
Olha, o desenvolvimento da linguagem começa imediatamente assim que o bebê nasce, né? Então, ele aprende muito rápido as trocas de comunicação. Então, com 3 meses, a gente espera um bebê super barulhento. Eu preciso que o bebê seja barulhento. Não pode não falar nada. É a fala dele. Ele está se comunicando verbalmente. E vai descobrindo sons com a boca. Então, olha só, lembra que a gente falou da língua? Que essa língua, ela aprendeu a se movimentar para preparar para a introdução alimentar? Daí, a gente vai agora, com a evolução das habilidades alimentares ali, quanto mais difícil as texturas, as consistências, mais habilidade, mais refinamento essa língua precisa. E isso vai preparar a língua para fala, porque é muito mais difícil. É uma combinação de movimentos muito mais rápido, muito mais preciso, muito mais difícil. Então, uma criança que não fala, a gente tem que olhar como é que se ela está tendo possibilidade de movimentação da língua para ela explorar sons. Por quê? Porque isso daqui, ó, é tudo exploração para fala. Então, ba, 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 blá, 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 gu, tudo. Então, por isso a gente espera que essa criança seja barulhenta, porque ele está explorando. E então, uma criança de 6 meses, a gente espera muito contato visual e você vai conversar com essa criança, ela vai responder para você verbalmente. Ah, ah. E daí, dos 6 meses aos 10 meses, ela já tem que estar fazendo o quê? Repetição de sonzinhos, de sílabas. Então, ba, 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 da, 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 ta, 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 ta. Ela vai explorando. E ela vai falando ta, 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 ta. E por que daí ela precisa muito do interlocutor para poder desenvolver essa linguagem, essa fala, né? Porque, por exemplo, quando ela começar a falar mamá, mamá, ela não tá falando mamãe. Mas ela fala mamá, mamãe, falou mamãe. E daí você vai e ela vai falar de novo mamá, mamãe, fala mamãe. Opa, toda vez que eu falo isso, minha mãe fala que eu falei isso. Isso que vai dando significado pra fala. Pra ela ir encurtando esses sonzinhos. Com 1 ano, a gente espera que essa criança esteja falando 5 palavrinhas. Simples. Da, mamã, papá, bobó, uau. Simples. Mas a gente espera que ela já consiga articular essas palavrinhas. Pelo menos 5. Com 1 ano e meio, essa criança ela precisa falar de 30 a 50 palavrinhas. E olha só, porque é muito importante a gente ver o desenvolvimento da criança, né? Porque em apenas 6 meses, de 1 ano e meio para 2 anos, ela já tem que estar falando 200 palavras e montando frases. Então, os pediatras, eles têm muito costume, é muito rotineiro no consultório. O pediatra pediu para esperar até 2 anos. Só que uma criança, ó, o João Pedro, meu bebezinho, com 1 ano e 3 meses, ele se comunica muito verbalmente. Então, fala frase, conversa e discute com a gente. Então, ele é uma criança que nunca me preocupou de fala. Até que eu olhei pra ele com 1 ano e 3 meses, eu falei, mas ele era pra estar falando mais palavrinhas compreensíveis. E não só se expressando por meio da fala. Falei, deixa eu ver o que tá de errado aqui. Fui ver ele brincando com a minha babá. E a minha babá, por mais maravilhosa que ela seja, tava faltando uns pequenos ajustes para estímulo de fala. Alinhei com ela e fiz uma sessão de fono na boquinha dele para acordar essa musculatura. Em 1 semana, ele aprendeu a falar amém, banana. Ele aprendeu umas 10 palavrinhas em 1 semana. Isso sim é o esperado, isso sim é o normal. Então, o que eu fiz? Ajustei os ponteiros para quê? Para que com 1 ano e 6 meses, ele consiga estar falando 50 palavrinhas. Ou perto disso. E se tiver alguma coisa errada nesse caminho de novo, o que eu olho? Vou parar, vou olhar para o que está acontecendo. Por quê? Porque senão com 1 ano e meio, ele não vai estar falando 200 palavrinhas e formando frases.
Então, se a gente vê... A gente estava comentando da intervenção precoce, tanto que a gente gosta... Quem trabalha com criança gosta muito. Por quê? Porque você não tá pegando uma criança com atraso. Se ela vem com 2 anos sem falar nada, ela já tá com atraso. A gente tá pegando uma criança que era para estar se desenvolvendo, tem tudo para se desenvolver perfeitamente, não tá. Então, o que tá acontecendo? Vamos ajustar esse ponteiro? É muito mais simples, né? E eficaz, né? Porque E a gente eficaz. diminui, ou a gente evita, né? Mas vamos dizer, diminui qualquer outro diagnóstico que possa acontecer lá na frente. E é o que você disse. Vamos esperar até os 2 anos. Mas a gente vai esperar o quê? Se a gente já está identificando que essa criança, desde lá de trás, não está falando, ou balbuciando, ou expressando o que ela deveria estar expressando. Quando a gente cai nesse conto do vamos esperar, a gente já tem um atraso. E quando a gente intervém, isso em tudo, muito mais fácil. Eu tive uma mãe que falou assim, a pediatra disse para eu esperar até maio para ela começar a falar. Eu falei, então, ela já está com 1 ano e 8 meses corrigido. Nós vamos esperar até maio, por quê? Os 2 anos? Aí eu falei, não, a gente não vai esperar. A gente vai buscar a fono. A gente já está detectando que o atraso já existe. Não vai acontecer daqui a 1, 2 meses o atraso. O atraso já foi visto. A gente tem que intervir antes. E outra coisa, você continuar fazendo as mesmas coisas que não desenvolveram o seu filho corretamente até esse momento, não vai mudar em nada. E tem uma coisa que é muito importante, né? Todo mundo fala, põe na escolinha que melhora. Criança precisa de criança para desenvolver? Fato. Criança de 2 anos na escolinha, a maioria já tá falando. E daí você vai pegar o seu filho, que não consegue se comunicar, jogar no meio da escolinha, sem nenhum interlocutor que ela tá acostumada para interpretar o que ela fala. Porque a mãe entende, a babá entende, a avó entende. Mas não, ela tá na escolinha sem ninguém. E o que é muito comum? Ai, nossa, tá batendo, tá mordendo, virou birrenta, tá super brava. Só que ela não era assim. O meu filho não era assim. Por quê? Porque a criança, ela já entende tudo, ela quer se comunicar. Ela precisa se comunicar. Só que ela não consegue mais. E as crianças, elas fazem, não entendo o que ele fala. Não entendi. E ignora e vai. Então... Olha a repercussão social e emocional para essa criança. Então, quantos pais precisam estar atentos a tudo isso? E não é querer culpar um profissional ou outro, não é isso. A gente hoje tem informações, a gente está aqui trazendo essas informações para que os pais olhem para essas crianças e também entendam o que está acontecendo, porque a criança, ela se sente frustrada, ela se sente angustiada de querer algo e não consegue. E é o que você disse, ela vai expressar de outras maneiras. Ela vai ficar mais agressiva, ela vai morder, ela vai bater. O que ela vai fazer? Porque ela foi para um meio que ela não conhece e que todas as crianças falam e ela quer também falar e ela não consegue. E aí, eu falo que a gente não erra como pai e mãe, mas a gente, por alguém ter falado, e inclusive... erroneamente, infelizmente, acontece por ser um profissional da área da saúde, coloca na escola. E aí a gente começa a ter outros problemas que dali para frente podem surgir diversos diagnósticos, porque a gente não olhou questões básicas e não olhou para aquela família, não teve aquela escuta ativa. Então, quanto é importante? Por isso que eu falo que nós, que somos a equipe multi, os profissionais de primeiro contato, e no caso o pediatra, o médico da família, eles têm que ter um olhar, claro que eles não devem saber tudo, mas eles têm que ter um olhar diferenciado e encorajar esses pais a irem fazer o que é necessário. E se a fono disser que tá tudo bem, eu te vejo na introdução alimentar, ou eu te vejo na fala, porque o seu bebê tá indo muito bem, perfeito. Mas se tiver que fazer algo, vamos fazer agora, não vamos esperar o problema. E aqui ainda nós temos muito esse mito. A gente espera o problema acontecer, mas a gente já está vendo que tem coisa acontecendo. Por que a gente vai esperar mais coisas acontecerem? E a gente vai perder o tempo daquela criança, um tempo precioso que não volta mais e que nós, como profissionais, vamos ter que correr atrás. E muitas vezes...
a criança vai chegar nessa idade aí de 2 anos, nessa situação que a gente acabou de falar, e ser inserida num meio que ela não tem como estar ali, porque ela perdeu até a referência dela. Mas a gente, entre aspas, acha que é o certo. Então, quanto a gente orienta e ajuda e transforma a vida dessas crianças que sabem falar, mas elas falam de uma outra maneira. Porque eu costumo dizer, Flávia, que assim, os bebês, eles falam. Eles falam com o corpo, com o movimento, com a falta de movimento, com o excesso de movimento, com o jeito que eles olham, como eles balbuciam, eles falam. Basta a gente saber ler. Então, se eles estão falando, você imagina uma criança maior. Quantas coisas eles têm para dizer pra gente, né? A gente estava ali, né? O seu menino lindo falando assim, dá caneta para mim. E ele estava me pedindo atenção. Você tem que parar, você tem que prestar atenção. O que é aquela linguagem que a criança está querendo? O que ela quer que eu faça para ela? O que eu vou identificar ali? E muitas vezes, hoje, os pais não... ele não sabe. Deixa que eu faço. Não, espera, deixa a criança mostrar. Você pode até começar o caminho para facilitar. Mas você, com instrução e com informação, você vai dar o melhor para o seu filho. Então, a gente vê hoje muita gente dizendo, tanto da fono, da físio, da TO, é besteira. Não precisa de físio, não precisa de fono e assim por diante. Isso a gente não tem o que gastar, vai fazer frescurinha lá para pagar para fono e para físio. Não, gente. É um trabalho sério e é um trabalho que vai repercutir toda a vida daquela criança. E repercute, né? A gente que trabalha, a gente sabe. Então, eu gosto muito de falar sobre a respiração oral. Então, quando a gente tá lá com uma criança de 7 anos, que fica de boca aberta, dorme de boca aberta, o dente tudo apinhado, o estreito, atrésico, palato bem alto, alterações posturais, problemas escolares de atenção, de concentração, uma criança que não gosta, porque ela não tem desempenho em esportes, então ela não gosta de jogar futebol com o amiguinho, não gosta de correr com a amiguinha, não gosta de fazer nada, daí você fala assim, nossa, meu filho tem um problema. Mas esse problema começou quando? Geralmente você vai ver, foi quando era bebê e ficava de boca aberta babando e você achava que era normal. Que era frescurinha, procurar uma intervenção. Então, nossa, e a minha criança? Que ficava só com a cabecinha pro lado e eu ficava tentando virar a cabecinha pro outro lado. A cabecinha dela ficou torta, mas ela não ficou do nada. Ou ela pode ter, a gente sabe que o bebê até pode ter uma simetria no nascimento, mas ele tem um prazo para estar redondinho, depois você fica. Então, se você não cuida no momento, você perde o momento. Depois você vai ter que fazer o quê? Correr atrás. E esse correr atrás custa muito, mas principalmente para aquela criança. Muito. E é isso que a gente esquece. Eu costumo dizer que... Eu sei que é difícil, muitas vezes, a gente levar para um profissional e o bebê tá no seu colo, você fazendo algum manuseio, e a criança tá chorando. Mas a gente tem que entender que a gente está fazendo o melhor para aquela criança para que nada aconteça depois. Porque esse depois, esse tempo aqui que a gente deixou, coitadinho, já passou. E os atrasos já aconteceram. Quem vai ser prejudicado é aquela criança. E como que vai ser lá na frente, como você disse, com 7 anos, com essa respiração, com essa postura? Como que o amigo vai olhar para ele, o que o amigo vai dizer dele. E aí a gente tem outras partes, outras áreas que estão sendo comprometidas e que aquela criança é a única exclusiva que está sentindo tudo aquilo e que muitas vezes ele nem consegue falar. Só que os pais esqueceram, claro que não é culpa dos pais, tá? Não estou dizendo aqui que é culpa de pai e mãe, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a falta de orientação e da informação correta faz com que a gente normalize coisas que não são normais. Isso é muito comum. Normalize o que não é normal. E é verdade. E uma coisa que eu falo, os marcos do desenvolvimento, os pais usam. Cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo, mas ela tem que estar dentro do marco. O marco está considerando o tempo de cada criança. Então, a gente não é exatamente ali. Então... no marco, a gente tem uma janela desse marco.
tá fora daquela janela, gente, tem que cuidar. Já deu errado. Já deu errado. Eu falo que assim, a criança que não sabe segurar a cabeça com 3 meses e muito bem quando tá de bruços, que aí os pais falam pra gente, mas ele tá de pezinho, ele fica retinho, mas vai pro bruço, a cabeça tomba, ele não tem força pra sustentar. Com 5, já foi um monte de coisa pra trás. Já foi, e você perdeu um tempo, e não é depois, em um mês, que você vai resolver. Né? Então a gente precisa orientar também, não só os pais, mas o intuito é sempre de orientar os pais, porque muitas vezes falar para profissionais da área da saúde não é tão simples, mas que eles não normalizem o que não é normal. E eu gosto muito de dizer, Flávia, que quando a gente olha para uma criança que está ali na amamentação, na introdução alimentar, seja em qualquer situação, e nós pais, nós mesmos até nos auto-sabotamos, digamos assim. Ah, é porque ele não gosta de ficar aqui, ele só gosta de ficar aqui. Ah, mas é que ele não gosta que eu vire ele pra frente, ele só gosta de ficar encostado em mim. Ah, é que ele é gordinho, ele não tem pescoço. Ah, porque é assim mesmo, esse meu peito é assim, aquele lá é assado. Alguma coisa tá acontecendo e o bebê tá te dando sinais. Basta você olhar, não dá pra gente normalizar dizendo que é assim mesmo, que bebê é assim, que faz parte, que o atraso da fala é normal. Não, o bebê já está dando pistas para você, só basta você observar. Então, quando a gente observa, a gente precisa cuidar e não normalizar e achar essas desculpas. Claro que é cultural isso, não tenha dúvida. Mas a gente precisa olhar diferente, a gente precisa levar essa informação para essas famílias, que elas olhem diferente para aquela criança. Por que que ele não está fazendo? E muitas vezes para as mães escutar o coração delas. Porque às vezes elas vão, não tá normal, não tá normal. Daí chega no profissional, não, tá normal. Mas é o profissional errado. Exato. Então, escuta o coração, porque mãe sabe. E às vezes ela vai perder muito tempo porque ela ouviu o profissional errado. E depois de um tempo ela fala, ai, comi bola, né? Devia ter te escutado. Escuta o seu coração. Flávia, se as mães quiserem saber mais sobre a amamentação, a linguagem, a introdução alimentar e tantas coisas desse universo da fonoaudiologia, como que elas te acham? Podem me achar no @FláviaPuccini no Instagram. Lá eu compartilho muitas coisas sobre o desenvolvimento infantil, sobre a minha trajetória como mãe no desenvolvimento infantil. E tem o Espaço Bebê Criança, que é da Clínica do Espaço Bebê Criança, que a gente tem esse olhar 360 no desenvolvimento dos bebês, que fica localizado em Campinas. Estamos à disposição e também temos o podcast Entre Fraldas e Negócios, que fala sobre maternidade, empreendedorismo, de desenvolvimento infantil e a mulher, né? Como ela fica depois disso tudo, de virar mãe. Flávia, se você pudesse dar um conselho para os pais dos bebês que realmente mudaria esse desenvolvimento deles ao longo de sua vida, o que você falaria para esses pais? Olha, eu acho que se eu tivesse que falar uma coisa para os pais que vai mudar a vida dos seus filhos, do desenvolvimento deles, é tenha tempo de qualidade. Olhe de verdade para os seus filhos, senta com ele, conversa com ele. É bebê? Conversa com ele. Olha para ele. Isso muda tudo. O olhar, né? O olhar muda. Flávia, queria imensamente te agradecer de você estar aqui com a gente no Maternidade em Foco, de ter abordado esse tema com a gente, de poder trazer tantas informações para essas mães. Nosso objetivo é que isso alcance cada vez mais famílias, para que elas possam realmente ter informação, buscar um fonoaudiólogo ou qualquer outro profissional que seja necessário, o profissional certo, porque profissionais a gente sabe que tem muitos, mas profissionais bons a gente sabe que são poucos, mas que elas possam olhar, escutar o coração, como você disse, e ir atrás do melhor, porque é o filho de vocês. Obrigada, Flávia. Foi um prazer ter você aqui comigo. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de estar aqui. Para mim é muito importante trazer esses conteúdos para as mães. Porque quanto mais a gente der autonomia para essas mães, mais essas crianças vão ter possibilidade de desenvolver. E eu acredito na infância como uma potência. E ela é uma potência, né? Então, sempre que eu posso compartilhar um pouquinho do que eu sei, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Pequenos detalhes no início da vida podem transformar completamente o desenvolvimento de uma criança. Aguarde o próximo episódio do Maternidade em Foco.